mencionou, a defesa do Estado do Ceará ela é ampla. A gente tem a vertente relativa ao pertencimento, né, os aspectos sociais, culturais, a população ela precisa e deve ser ouvida nessa questão do litígio. E também a gente buscou avançar dentro do escopo do grupo técnico nos estudos relativos à questão da historicidade, né, a como que se deu a ocupação daquele território ao longo dos séculos, né, remontando até um período ah, anterior ao que está posto nos documentos citados pelo Estado do Piauí, que é o Decreto Imperial de 1880, o Convênio Arbitral de 1920, essa querela ela iniciou-se pela primeira vez por volta de 1621. Naquele período não existia nem ainda o Ceará e nem o Piauí. A gente tinha o Estado do Brasil com a capitania do Ceará vinculada à capitania de Pernambuco, e nós tínhamos o Estado do Maranhão e a capitania do Piauí vinculada ao Estado do Maranhão. E por volta de 1621, se tentou o Estado do Maranhão ocupar aquela região da Serra da Ibiapaba. E naquela região residiam os índios tabajaras, que eles ocupavam toda aquela região. E os índios, já naquele período, eles se revoltaram, não aceitaram mudar de território, de jurisdição administrativa, montaram uma comissão e foram até o Portugal para solicitar uma carta que eles ficassem pertencentes ao território do estado do Ceará. E aí o imperador, à época, Dom João, ele emitiu uma carta régia determinando que toda a região da Serra da Ibiapaba ficasse em território do Ceará. Ou seja, já naquele período, em 1621, nós tivemos a questão do pertencimento, da população ser ouvida na tomada de decisão. Mais à frente, como o Dr. Rafael mencionou, a gente tem a questão dessa ação judicial, que formalmente, digamos assim, foi protocolada pelo Estado do Piauí no Supremo Tribunal Federal. E são dois documentos que eles mencionam: o Decreto Imperial de 1880, que esse decreto imperial, o grupo técnico avançou nos estudos para a gente poder identificar como que esse decreto imperial foi construído, porque a gente tem diversas narrativas, né, sobre o tempo, como já mencionou, são mais de 100 anos, e aí qual a real interpretação desse decreto imperial? E aí a gente fez uma busca em documentos históricos, sobretudo nos anais da Câmara e do Senado, porque estava em 1880, estava em vigor a Constituição do ano de 1824, estava vigente. E o rito legislativo, ele determinava que um projeto de lei ele deveria passar na Câmara, em seguida no Senado e depois ser sancionado pelo imperador. Do mesmos modos parecidos como é hoje, né? A gente tem um projeto, aí passa na Câmara dos Deputados, no Senado, se tiver modificação retorna, e posteriormente o presidente veta ou sanciona. E aí, em cima da análise dos anais históricos da Câmara e do Senado, a gente chegou à real interpretação do Decreto Imperial de 1880, porque é alegado que o que diz esse decreto imperial? Ele menciona que a divisa entre os estados do Ceará e do Piauí seria a serra, as vertentes, ou seja, os divisores de água da Serra da Ibiapaba. E aí há a interpretação por parte do estado do Piauí que essas vertentes, esses divisores de água, seriam aplicados em toda a região da Serra da Ibiapaba. E isso seria extremamente prejudicial ao estado do Ceará, uma vez que, em termos geomorfológicos, praticamente toda a região da Serra da Ibiapaba ficaria para o Piauí. E aí a gente se indagou no âmbito do estudo técnico, será que essa interpretação está correta? Será que esse foi o pensamento dos legisladores à época? O que pensou a Câmara e o Senado quando elaborou esse decreto imperial? E aí a gente foi aprofundar os estudos, identificou a real interpretação, as narrativas de deputados cearenses à época. Posso citar o deputado Antônio Rodrigues, que ele tem até uma fala que ele menciona que se o decreto imperial tivesse essa interpretação, ia ser um horror, uma calamidade para o estado do Ceará perder um território que sempre foi dele. Então já tinha uma preocupação de que a legislação ela ficasse clara quando foi editada, já naquele período. E aí, qual era a real intenção? A real intenção era trocar dois territórios, que
Um era a chamada Comarca de Príncipe Imperial, que onde fica a Comarca de Príncipe Imperial hoje são os municípios de Crateús e Independência, na região do Sertão dos Crateús. E o Piauí ficaria com a freguesia de Amarração, que é hoje os municípios piauienses de Cajueiro da Praia e Parnaíba. E aí estabeleceu-se essa troca, foi em seguida aprovado na Câmara e no Senado e posteriormente sancionado pelo imperador. Então essa foi o real objetivo do decreto imperial. E aí o estudo técnico, a nota técnica, ele vem trazer à baila, à tona, digamos assim, o contexto do real objetivo que se teve naquele documento, para esclarecer isso para a sociedade cearense, para os julgadores que vão ter acesso aos estudos. Só lembrando que